Que alegria poder fazer companhia para você mais uma vez. A gente está iniciando a terceira transmissão da nossa Semana do Espírito de Profecia. E olha, desde já, muito obrigado a você que tem acompanhado a gente ao longo desse período, convidado amigos, participado aí na sua casa, junto com a sua igreja. Que oportunidade única a gente está tendo de poder se conectar e aprender mais a respeito dos eventos finais, tendo em vista essa grande obra de Ellen White, O Grande Conflito. E hoje nós vamos falar sobre um tema igualmente importante, o juízo investigativo. Você tem dúvidas a respeito desse tema? Gostaria de compreender um pouquinho melhor essa temática? Então fica aí o nosso convite para que você permaneça até o final. Daqui a pouquinho a gente já vai ter exposição desse tema e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas, antes de a gente introduzir a temática principal desta noite, nós temos aqui mais uma novidade para oferecer para você, e é uma novidade, o pastor Vinícius Mendes, que está aqui comigo, é uma novidade que já tem feito muito sucesso lá na minha casa também, com os meus filhos. Fala um pouco sobre isso pra gente. Oi, Tonete, na minha casa também é sucesso total, absoluto, porque o dom de profecia não é só para os adultos, é também para as crianças, né? Então tem bênção para as crianças. Então se tem criança na sala, chega pertinho aqui, porque tem um recado especial para você e para toda a família, na verdade, né? É um super lançamento da Casa Publicadora Brasileira. Quem não gosta de brinquedo, lembra da minha infância que eu ficava querendo aqueles bonecos que é para a gente brincar e a gente não tinha esses bonecos, esses brinquedos da Bíblia. E hoje nós temos bonecos muito especial, em alta qualidade, para a gente brincar aprendendo sobre a Palavra de Deus. Então, dá uma olhada aqui, que coisa interessante. Tá vendo isso aqui, ó? Olha o grande peixe. Né? Você já está lembrando de uma história especial, né? Do grande peixe. Mas olha o que vai acontecer agora. O grande peixe abriu a boca e vamos ver quem que vai sair da boca do grande peixe. O profeta Jonas vai sair para pregar aos ninivitas, para que eles se arrependam. É assim que seu filho vai poder brincar com a palavra de Deus. Dá uma olhada que aqui do meu lado tem o gigante Golias, malvado, que vai ser vencido pelo herói Davi. Isso mesmo, gigante Golias versus Davi e a sua funda. Tem mais? Tem Sansão, o grande, poderoso herói, juiz de Israel, que enfrentou, entre outras coisas, o leão e venceu. É muita bênção, né? Não para por aí. Todos essas duplas, eu esqueci, tem também para as meninas, né? A rainha Esther e o rei Assuero. Todas essas duplinhas aqui de heróis bíblicos e outros personagens são acompanhados de livros baseados naturalmente na Bíblia e nos insights preciosos do dom de profecia. Então, cada livrinho desse que vem com uma mensagem especial e para ser ilustrado e atendendo as crianças de todas as faixas etárias. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade única, eu diria até para os adultos como item de decoração, não é? Porque vai ficar bonito na sua estante, vai ficar bonito aí no seu escritório, vai ficar bonito na sua sala e vai ser um item também de lembrança, de colecionador. Essa é a palavra que eu queria mencionar. É muita bênção, né, Tonete? É muita bênção. E eu estava pensando aqui, além de a gente ter em casa, para os nossos filhos, para as nossas crianças, uma forma didática de a gente ensinar sobre a Bíblia, já pensou a gente levar isso para as escolas, da escola sabatina, para as crianças? Exatamente. Uma ferramenta muito importante para você que atua no Ministério da Criança, um recurso a mais para você ensinar sobre a Bíblia para elas. E hoje tem desconto especial, né? Exatamente, mas para quem ficar até o final. Você precisa ficar até o final para que você tenha acesso ao cupom promocional. Exatamente. Muito bem? Nós vamos começar o nosso programa de hoje pedindo, claro, a bênção de Deus para que Ele esteja conosco e que seja muito proveitoso os momentos que nós teremos aqui. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este privilégio que estamos tendo de participarmos da Semana do Espírito de Profecia. Fala conosco nesta noite, usa cada pessoa que participará deste programa e abençoe todos aqueles que estão conectados com a gente. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bom, vamos em frente com a nossa programação.
que agora traz uma entrevista muito especial a respeito de uma das grandes obras que a CPB publicou. Você vai conhecer mais em detalhes nessa conversa que eu tive com o pastor Diogo Cavalcante. Então acompanhe aí. Hoje eu converso com o pastor Diogo Cavalcante, que é coordenador da área de livros aqui na Casa Publicadora Brasileira, a editora da igreja que tem publicado ao longo dos últimos anos obras de grande envergadura. E um desses livros é um clássico, a Enciclopédia de Ellen White. São 1.300 verbetes, 1.568 páginas, pastor Diogo. É uma obra de grande envergadura e que tem ajudado as pessoas a entender de maneira muito mais abrangente o pensamento, os escritos de Ellen White. Fala um pouquinho sobre as curiosidades e as características desse clássico. Bom, aqui temos a nossa enciclopédia, Ellen G. White, um volume só. E quando a gente pensa em enciclopédia, a gente pensa numa coleção. Uma coleção, não é? Verdade. Mas esse é um material, num volume único, mas extremamente rico, porque ele traz 6 artigos bem amplos, bem documentados sobre temas em relação à vida e o pensamento de Ellen White. E além disso, ele trabalha mais de 500 pessoas que interagiram diretamente com Ellen White e 800 temas que ela trabalhou. Então, hoje em dia, quando as pessoas pensam em Ellen White, e aqueles que não concordam ou até mesmo criticam ela, não conhecem o contexto por trás daquilo que ela escreveu. E esse material, a enciclopédia, ele ajuda as pessoas a entenderem o contexto, por que ela falou certas coisas, por que ela recomendou certas coisas, que talvez num contexto diferente teria sido um pouquinho distinto do que ela disse antes. Por outro lado, também a enciclopédia nos ajuda a reconhecer os princípios que estão por trás dos seus ensinamentos, a sua visão teológica sobre alguns temas. Então, é um material fundamental para os nossos dias aí. Excelente, você mencionou esse aspecto do contexto, né? E especialmente nesse período que a gente tem vivido, né, de muita gente na internet buscando informação, onde realmente há uma avalanche de informações, mas geralmente são informações soltas. A gente vive num mundo de superficialidade, então acho que isso reforça, né, a importância de uma obra como essa, que oferece todo esse pano de fundo, né, o que está no entorno da história, dos aspectos culturais que permitem a gente se aprofundar, né, no pensamento dela, como você pontuou. Poderíamos citar um exemplo? Talvez existem muitos, né, mas um exemplo que mostra essa importância do contexto, né? Temos um verbete bem simples aqui, um verbete sobre queijo, né, que fala sobre uma consulta que uma editora na Alemanha fez. Os editores na Alemanha entraram em contato com Ellen White, eles estavam traduzindo um livro dela sobre saúde, e na Alemanha eles tinham em alemão várias palavras para queijo, diferentemente do inglês. Então, eles perguntaram para ela, a que tipo de queijo você está se referindo aqui? E ela então explicou, e aí deu a entender que tipo de queijo ela estava tratando naquele momento. Ela estava falando daquele queijo mais com fungos, né, que tem aquela cor azul, enfim. Então, ela estava deixando claro qual era o tipo de queijo que ela achava que fazia mal. Então, ajudou as pessoas daquela região e ajuda a nós também. Quando nós lemos, a gente procura a informação e a gente entende melhor o que ela quis dizer. Perfeito. É uma obra que é resultado da pesquisa de muitos especialistas, um grupo de quase 200, né? Então, quanta informação útil a gente tem aí, né? Com profundidade. E como que a gente pode usar da melhor maneira possível essa ferramenta que a gente tem à disposição hoje aqui no nosso catálogo? Bom, geralmente uma enciclopédia não é um material que você lê de ponta a ponta, né? Você não vai começar, mas é uma possibilidade. Quem quiser pode começar do início e ir até o fim. Mas ele é muito bom para você pesquisar na medida em que você está estudando um tema. Por exemplo, se a gente fosse falar sobre sábado, sobre o grande conflito, sobre um livro que ela escreveu. Bem, antes de ler esse livro aqui, deixa eu dar uma olhadinha nesse verbete que fala sobre esse livro. E aí vai dar um contexto sobre a época em que foi lançado, como que foi o trabalho com o livro, enfim. Então,
tudo que você pensa, por exemplo, se você vê uma carta escrita a uma pessoa, você procura então, aqui por exemplo, alguém da família Kellogg, tem vários Kelloggs aqui, então John Harvey, aí você tem outros aqui como John Preston, então essas pessoas com que ela interagiu dessa família Kellogg, você pode ter uma ideia mais aproximada, uma visão de lupa através do verbete. Perfeito. É lógico que ele tem que ser conciso também. Às vezes o verbete vai ter uma página, duas ou meia página, mas você vai ter uma visão muito maior a partir da leitura do verbete. Perfeito. Excelente. Então, em relação aos verbetes, eles se dividem em duas sessões. Exatamente. Né? Então, a sessão temática e a outra biográfica. Começa com a biográfica e depois vai para a temática. Perfeito. Antes deles vem os artigos, né? Então, artigos bem grandes de peso, um artigo de 100 páginas, por exemplo, falando sobre a vida e a obra de Ellen White. Então, é muito interessante quando você aborda, e eu gosto de pensar na enciclopédia como um material largo e profundo. Então, ele é amplo e profundo, porque você cobre uma infinidade de temas, mas também com mais profundidade. E essa oportunidade que a gente tem através desse trabalho, atrás do qual houve também muito investimento, né? Houve muitas pessoas que dedicaram anos e anos, e investimento financeiro também da igreja para que ele pudesse estar nas nossas mãos hoje. Perfeito. Pastor Diogo, muito obrigado. Pela entrevista e por apresentar para a gente detalhes desse material tão precioso. Maravilha, muito obrigado. Um privilégio. O tema de hoje também é muito importante. Ontem nós estudamos a respeito da doutrina do santuário, a doutrina distintiva da Igreja Adventista. E hoje nós vamos falar sobre um desdobramento dessa mensagem, que é o tema do juízo investigativo. E quem fala para nós a respeito disso é um convidado muito especial, o professor Elmer Guzman. Ele é diretor acadêmico da Faculdade Adventista do Paraná, que já foi conhecida como IAP, e ele é professor também no nosso seminário lá. Então, acompanhe essa mensagem que ele preparou com muito carinho para você. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Semana de Oração do Espírito de Profecia, com um tema neste ano sobre o grande conflito. Esse tema tão importante, maravilhoso, que prepara a igreja para os dias finais e, acima de tudo, prepara o nosso coração para vivermos à luz desses dias solenes nos quais nós estamos inseridos. Como é que você está aí na sua casa? Você está acompanhando a nossa semana de oração? A minha oração, querido irmão, querida irmã, é que estas mensagens bíblicas possam trazer um reavivamento e reforma e um forte incentivo para que a gente possa retornar às Escrituras, buscando nelas a orientação para as nossas vidas. O tema desse momento é o grande juízo investigativo, a vindicação do caráter de Deus. E antes de começarmos o estudo da palavra, eu lhe convido a fechar os seus olhos para reconhecermos o Senhor em oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque podemos ter a Bíblia aberta perante nós e buscarmos nela a tua orientação. Portanto, lhe convidamos para ser o nosso professor neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo nessa terra, ele prometeu que quando fosse aos céus, ele retornaria para buscar os seus discípulos e aqueles que lhe são caros. Em João capítulo 14, verso 3, registram-se as seguintes palavras: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo, ele prometeu que retornaria para buscar os seus filhos amados. Esses filhos sou eu e é você. E é bonito saber que Jesus, ele cumpre as suas promessas. O Novo Testamento termina com a grande esperança do bendito retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: certamente venho sem demora. Esta é a grande esperança da igreja cristã. E a esperança que faz o nosso coração arder, aguardando o retorno de Jesus. É interessante notar que o livro de Apocalipse, ele descreve a volta de Jesus de muitas maneiras. Por ora, descreve-o como um momento das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 14, que é um momento tão especial da visão do grande conflito, que se estende do capítulo 12 até o 14,
o retorno de Jesus, ele é dado como se fosse uma colheita, uma ceifa. E um pouco antes desse momento de vindima, de ceifa, de colheita, registra-se o que se está escrito em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, e a palavra de Deus vai descrever da seguinte forma esta mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nesta primeira mensagem angélica, é interessante notar que aqui ela aponta justamente para que devêssemos temer ao Senhor, dar glórias ao Senhor. E aqui é apontado que a hora do juízo é chegada. É interessante notar que o retorno de Jesus ele vai ser descrito no próprio capítulo 14 de Apocalipse, a partir do verso 14, descrevendo o Filho do Homem vindo numa nuvem branca, e sob suas mãos está uma foice afiada para ceifar a terra. Isso está no verso 16. Mas um pouco antes da volta de Jesus, aqui a palavra de Deus descreve que um juízo inicia-se. E esse juízo, ele precede o advento ou a volta de Jesus. A grande realidade é que a hora do juízo precede a volta de Jesus, portanto, essa hora de ceifar acontece antes da nossa bendita esperança, que é a parousia ou o retorno de Jesus. É por essa razão que o juízo investigativo também é chamado como juízo pré-advento. Porque pense comigo, se Jesus ele irá retornar para trazer o galardão aos seus e as consequências das ações dos homens, isso quer dizer que ele tem que tomar a decisão de quem foi salvo e quem foi perdido antes. É por essa razão que este juízo acontece antes da volta de Jesus. E isso é importante. Sabe, Romanos capítulo 14, no verso 10, o apóstolo Paulo, sob a inspiração divina, nos diz o seguinte: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. A palavra de Deus descreve justamente que o Senhor Jesus, ele faz um juízo juntamente com o seu Pai, porque todos seremos julgados à luz da verdade, à luz da lei de Deus, que é justamente o estándar pelo qual toda ação, todo pensamento, todas as intenções, toda motivação será comparada. É interessante notar que Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14, vai dizer o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A grande realidade é que talvez nós possamos esconder coisas de nossa família, de nossos amigos, do esposo, da esposa, mas nós não conseguimos esconder nada daquele que não pode errar. É por essa razão que este momento de juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus, é o momento onde Deus irá justamente fazer esse estudo aprofundado, detalhado, de tal forma que quando o Senhor Jesus retornar em poder e majestade, ele trará o galardão e as consequências de forma justa e de forma apropriada. Veja como o livro de Daniel descreve esse momento de juízo que acontece antes da volta de Jesus. A palavra de Deus diz em Daniel, no capítulo 7, e vai nos dizer nos versos 9 em diante o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E depois no verso 10 continua dizendo: assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Note que, no momento de juízo pré-advento, livros são abertos. Que livros são esses? A palavra de Deus descreve o livro da vida como sendo uma lista, um livro onde o nome dos santos, daqueles que aceitaram a graça de Cristo, daqueles que disseram sim à oferta de salvação, foram escritos neste livro. Essas pessoas
que têm seus nomes escritos nesse livro são pessoas que foram perdoadas pelo poder do céu. Ou seja, eram pecadores, mas que aceitaram a graça maravilhosa do nosso Senhor. Lucas, capítulo 10, verso 20, vai dizer assim: alegrem-se. E depois continua dizendo, porque os seus nomes estão escritos nos céus. O apóstolo Paulo, quando ele se refere aos seus cooperadores em Filipenses, capítulo 4, verso 3, vai dizer assim: os seus nomes estão no livro da vida. E Apocalipse 21, verso 27, João, que recebe essa revelação maravilhosa, diz justamente que aqueles que entrarão na cidade santa são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eu não sei você, mas quando eu fiz vestibular para passar na faculdade, naquela época os editais e as listas não eram pela internet, eram verdadeiras listas coladas na parede. Eu me recordo quando, depois de ter feito aquela prova e passado alguns dias, eu fui até a lista do mural, poder ver aqueles nomes que estavam lá, e quando eu fui descendo o meu dedo pela parede, eu me alegrei muito quando eu vi ali na letra E, Elmer Arraes Guzman. Eu vi o meu nome na lista de aprovados. Como aquilo encheu o meu coração de alegria. Mas eu tinha um amigo que também tinha feito o mesmo vestibular, e quando ele estava ao meu lado, quando ele passou o seu dedo na lista, ele não encontrou o seu nome naquela lista, e ali aquilo produziu até um constrangimento, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz, parte do meu coração estava triste, porque um amigo, um querido, não havia passado. Por mais que nesta vida, às vezes nós ganhamos, ou às vezes nós perdemos, não vai existir pior derrota do que nosso nome não estar escrito na lista de Deus. Sabe, querido, querida, olha para mim e preste atenção. Não existe vitória alguma que você possa ter nesta vida que justifique o fracasso espiritual. Você pode ganhar na profissão, ou quem sabe em honra ou glória humana, mas se o seu nome não estiver escrito no livro do Senhor, no livro da vida, de nada valerá. Mas por que será que Deus precisa de livros no céu? Eu ando com um livrinho na minha mochila, na minha pasta o tempo inteiro. E todas as vezes que eu preciso me lembrar de algo, eu faço anotações. Mas vamos nos lembrar que Deus não é homem para se esquecer. Ele tem uma memória que se lembra de tudo no passado. E porque Deus é onisciente, e em sua onisciência está enraizado a presciência, ele também tem um conhecimento perfeito do futuro. Então, quando nós falamos de um juízo investigativo, um juízo onde Deus abre livros para averiguar justamente as obras daquelas pessoas antes do retorno de Jesus, por que isso é necessário? Queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus não precisa investigar os fatos. Por quê? Porque Ele é onisciente. 1 João, capítulo 3, verso 20, vai dizer assim: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Então, se o juízo investigativo não é para dar conhecimento para Deus, então para que é? Você talvez esteja se perguntando. Nós devemos nos lembrar que nós somos espetáculos ao mundo, tanto a anjo como a homens. Veja o que a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 9, diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Veja, o que acontece nessa vida, o que acontece nesse mundo, não tem apenas implicações para essa vida, para esse planeta Terra, mas todo o grande universo, as hostes celestiais estão interessadas para ver justamente o desenrolar, o maturar e a resolução desse grande conflito cósmico histórico que acontece nesse planeta. É por essa razão que nesse juízo pré-advento, ou seja, que acontece antes da volta de Jesus,
que tem um caráter de verificação, de investigação. O grande ponto é que o que Deus está fazendo é uma demonstração aberta que as alegações feitas contra o governo amoroso de Deus, elas são de fato infundadas. De tal forma que quando Jesus retornar, todo o universo estará ciente que Deus fez tudo possível para salvar todos os que Ele pôde salvar, demonstrando ao mesmo tempo o seu amor e a sua justiça. Sabe, aqueles que forem salvos, os redimidos, eles só serão salvos não porque tiveram méritos próprios, porque Isaías nos diz que os nossos méritos são como traços de imundícia, são roupas rasgadas de traça. Aqueles que forem salvos serão salvos e justificados porque tiveram a fé em Cristo Jesus e aceitaram a salvação que emanou da cruz. Ao mesmo tempo, os perdidos, eles rejeitaram a graça de Cristo e por essa razão os seus nomes, eles não se encontram registrados no livro da vida. O juízo investigativo não é apenas algo que você vê de forma escatológica nos livros de Daniel e Apocalipse, mas é uma forma generalista de Deus fazer o seu plano de forma justa. Por exemplo, quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, o Senhor, ele desceu até o jardim, onde era seu costume encontrar com a raça humana, com aquele primeiro casal. Ele faz uma pergunta, onde estás? Em Gênesis capítulo 3, verso 9. Ele pergunta, será que vocês comeram do fruto? Veja, se Deus é onisciente, ele não pergunta para tentar receber informação nova, ele já sabia, mas ele faz uma investigação para averiguar o que havia acontecido. Uma vez que ele averigua através dessa investigação, ele traz juízo e executa. Adão iria colher, trabalhar na terra, ia colher os frutos através do seu suor. A mulher teria dores de parto, a serpente iria rastejar, a terra iria produzir os seus frutos com espinhos e abrolhos. Enfim, primeiro a investigação, depois a execução. Na narrativa de Babel, em Gênesis capítulo 11, você encontra o mesmo paradigma. Interessante essa questão. Antes de Deus ele executar, antes em Gênesis capítulo 11, verso 5, a palavra de Deus diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Note, primeiro Deus desce, verifica, ele investiga, e depois ele traz justamente a execução no verso 7, diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Primeiro Deus investiga, depois Deus ele executa. Na narrativa de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18 e 19, o mesmo paradigma é encontrado. Note que antes de Deus mandar os seus anjos para trazer o juízo, fogo e enxofre para Sodoma e Gomorra, ele envia anjos que se encontram com Abraão, e no verso 21 do capítulo 18 de Gênesis, aparece assim, leia o texto comigo, diz assim: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Veja, Deus ele manda seus mensageiros para poder justamente ver o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. E lá no capítulo 19, depois que esses anjos visitam Sodoma, vão até a casa de Ló, finalmente eles executam o juízo e trazem as consequências das ações daquele povo que havia seu coração se afastado de Deus. Eu tenho 2 filhos pequenos, eles têm 7 e 11 anos. Eu me recordo uma vez que estava ali na sala, e meus filhos estavam na cozinha, e de repente tinha um pote de açaí no freezer. E eles foram até o freezer, sem falar nada com ninguém, abriram ali o freezer, pegaram açaí, comeram açaí, e mesmo não sendo a hora de tomar ali aquele refresco, aquela sobremesa, eles vieram como se nada tivesse acontecido. E quando eles chegaram até a sala, eu olhei para a boca deles, toda roxa ao redor, aquela língua roxa ao redor, e eu perguntei para eles: vocês comeram açaí? Eles olharam para mim e falaram: como é que você sabe que a gente comeu açaí?
E eu respondi com aquela sabedoria que todo pai tem: o papai sabe de tudo. Aquelas crianças ali, elas estavam apenas sendo crianças. E se de uma perspectiva humana, um pai ele tem uma boa noção do que acontece com os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele sabe de todas as coisas. Mas nesse momento, antes da volta de Jesus, vai ser importante ele estabelecer um juízo pré-advento uma vez mais, para que não haja dúvidas de que quando ele trouxer a execução do juízo, não haja dúvidas que Deus fez tudo o que poderia ter feito para salvar a raça humana. E aqueles que porventura rejeitaram a graça de Cristo, eles se perderam, porque eles morreram em seus próprios pecados e, portanto, irão receber a paga, as consequências de suas ações. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a mensagem de Daniel, nós vamos ter uma noção linda e profunda justamente da mensagem do santuário em relação a esse juízo que acontece no céu. Eu quero lhe convidar nesse momento para que você possa abrir as Escrituras Sagradas neste livro maravilhoso de Daniel. Daniel capítulo 8, no verso 14. E a palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sabe, nas Escrituras em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, nós temos profecias, e nós já estudamos isso no começo dessa semana, profecias de tempo. Em Daniel capítulo 9 é descrito uma profecia de 70 semanas, 490 anos, que nos leva justamente na metade da última semana à morte de Jesus Cristo no Calvário. Ele morreu no ano 31, numa primavera. Ali Cristo verteu o seu sangue em razão de muitos, trazendo a salvação para toda a humanidade, isto é, para mim e para você. Mas em Daniel capítulo 8 descreve uma outra profecia de tempo, justamente 2.300 tardes e manhãs, que na linguagem profética, cada dia corresponde a um ano. Ou seja, 2.300 tardes e manhãs, elas nos levam até 2.300 anos. E o início dessa profecia, obviamente, quando a gente compara com Daniel capítulo 9, é justamente no começo ali de 457, com um decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Isso nos leva até 1844, no outono, quando justamente a palavra de Deus nos diz que o santuário seria purificado. Qual é este santuário que deve ser purificado ao final desses 2.300 anos, conforme Daniel 8, verso 14? Os pioneiros adventistas, eles entenderam, por exemplo, que este santuário seria a terra. Evidentemente, em 1844, em 22 de outubro, Jesus não retornou, o que fez com que eles continuassem o estudo das Escrituras e pudessem descobrir nas Escrituras a doutrina do santuário celestial. É interessante notar que Jesus Cristo, quando ele vai assunto aos céus, ele começa um ministério sacerdotal, mas ao final, justamente dos 2.300 tardes e manhãs ou anos proféticos, ele começa a segunda fase do ministério bifásico dele, do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Quando, assim como no Yom Kippur, no dia da expiação, conforme descrito em Levíticos capítulo 16 e também no capítulo 23, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, no final dos 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos proféticos, Jesus começa a sua ministração no Santo dos Santos, uma obra de juízo e de purificação que finalizaria justamente o plano da salvação. No final do Yom Kippur, que é o dia da expiação, o sumo sacerdote saía do santuário e levava e trazia justamente a impureza do santuário e colocava, justamente depositando no bode emissário, mandava para o deserto. E no final do tempo da graça, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, voltará para essa terra para depositar a culpa do pecado na cabeça do nosso arqui-inimigo, do opositor de nossas almas. Portanto,
Este santuário que seria purificado, Daniel 8,14, não pode ser o planeta Terra. Tampouco pode ser o santuário ou o templo de Jerusalém, porque este fora destruído no ano 70. Este santuário apenas pode ser o santuário celestial. E note que existe um paralelismo um tanto interessante em Daniel capítulo 7 e em Daniel capítulo 8. Ambos os capítulos começam descrevendo animais e reinos. Daniel capítulo 7 começa descrevendo 4 animais híbridos que correspondem a 4 reinos. Daniel 8 fala sobre 2 animais, um carneiro e o bode. Na sequência, em Daniel 7 e 8, apresenta um chifre pequeno, que é uma manifestação justamente do inimigo de nossas almas e de um sistema opressor que muda os tempos e a lei e oprime os santos do Altíssimo. E agora, no capítulo 7, a visão na sequência é uma visão de juízo. Nós já lemos o texto, os versos 9 e os versos 10, quando o ancião de dias, ele se assenta e os livros se abrem. E na sequência, em Daniel capítulo 8, o paralelismo do juízo é justamente a purificação do santuário, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, a purificação do santuário, ela corresponde ao juízo que acontece no céu. A palavra de Deus, ela nos descreve esta palavra, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E essa palavra purificado, ela poderia ser traduzida para a língua portuguesa como, por exemplo, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será limpo, uma noção de higiene, de limpeza. Ou poderia ser traduzido, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será justificado. Em outras palavras, acertado, corrigido. Até 2.300 tardes e manhãs, outra tradução poderia ser restaurado. E uma quarta tradução que poderia ser utilizado, que esse santuário seria vindicado. Todas estas dimensões, elas são corretas e apropriadas. E elas apontam justamente para a obra que o Senhor Jesus faz em nosso favor no santuário celestial. O livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, nos diz em Hebreus capítulo 9, verso 24, o seguinte: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E em Hebreus capítulo 10, verso 1, vai dizer assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos em Cristo o nosso sumo sacerdote, que oferece o seu próprio sangue para nos perdoar, para nos redimir e para zerar a nossa conta nos registros do céu. Este é o nosso Senhor. Mas por que o santuário do céu precisa ser purificado? Será que podem os pecados da terra poluir um santuário lá no céu? Muitas pessoas pensam, poxa, o céu é um lugar puro, santo, perfeito. Para que esse santuário no céu tem que ser purificado, sendo que o céu é puro, santo e perfeito? Nós precisamos nos lembrar, queridos, que o grande conflito, ele começou no céu. Você se lembra onde que o pecado surgiu? Isso mesmo, surgiu no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo cobridor. E da mesma forma como o grande conflito iniciou-se no céu, ele também terminará no céu. Sabe, alguns anos atrás, quando Osama Bin Laden ele foi neutralizado, uma cena me marcou muito. Isso foi alguns anos atrás, foi a cena justamente de poder ver ali no Situation Room, naquela sala da situação, na Casa Branca, ali o presidente daquela época, que era o Barack Obama, com o seu general e todo o seu gabinete, dando as ordens para que o exército da elite norte-americano pudesse fazer a ação de neutralização de Osama Bin Laden lá no Oriente Médio. E ali eles estavam conectados justamente pela tecnologia de satélites.
E aqueles SEALs, aquele exército de elite, estavam apenas aguardando a ordem do presidente para que eles pudessem agir. E em determinado momento, eles dão a ordem de neutralização. E essa ordem foi dada lá em Washington, mas a execução dessa ordem aconteceu a milhares de quilômetros lá no Oriente Médio. Se isso é possível aqui nessa terra, quanto mais nas questões espirituais. Sabe por quê, querido? Porque o que acontece no céu tem impacto na terra. A senhora White diz, no livro Grande Conflito, página 425, enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Jesus, ele ministra nos céus, fazendo esta obra de intercessão no Santo dos Santos, e o Espírito Santo na terra, ele trabalha no coração do crente de tal forma que ele sai, se purifica do pecado, ele abandona os seus velhos caminhos e procura andar em uma vida de retidão na presença do Senhor. Mas talvez alguém esteja se perguntando, quem será que pode ser aprovado nesse juízo? Veja o que a senhora White diz no livro Profetas e Reis, página 589. Eles podem ter imperfeições de caráter, eles podem ter falhado em seus esforços, mas se se arrependerem, eu os perdoei e aceitei. A grande realidade, querido, é que enquanto estivermos no tempo de graça, existe oportunidade de salvação. Eu te pergunto nesse momento, quer você aceitar o convite do Senhor? Meu amigo, minha amiga, hoje é tempo de oportunidade. Nós não sabemos quanto tempo mais teremos pela frente, porque não temos o controle de nossas vidas. Por essa razão, a palavra de Deus nos diz, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça. Nunca se esqueça, o juízo do Senhor, ele é para o benefício dos santos, ele é para o benefício daqueles que aceitam a graça de Cristo. E muito em breve, ele vai falar, está consumado, e o nosso sumo sacerdote sairá do santuário celestial para buscar aqueles que lhe são caros. Que eu e você estejamos nesse povo, que eu e você estejamos prontos hoje, e que eu e você nos abracemos no braço daquele que não erra, daquele que não falha e daquele que irá nos salvar. Ore comigo neste momento. Pai querido, louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Salvador e o nosso juiz. Não precisamos ter medo do juízo porque o Senhor está ao nosso lado. O juiz é o nosso Deus. O advogado é o nosso Deus. O juízo é em favor daqueles que aceitam a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Se porventura, ó Pai, tem alguém aqui neste momento que tem o seu coração distanciado dos preceitos do Senhor, que Teu Espírito possa converter e trazer este indivíduo para próximo do coração de Deus. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder estudar a palavra de Deus com profundidade e melhor ainda a gente poder conversar sobre isso, né? Esse é o momento agora, pastor Tonetti, em que a gente vai conversar com o nosso orador, o pregador dessa noite, sobre esse tema que é muito importante para a fé expressa nas Escrituras e para a fé adventista também, né? É verdade. Vamos aproveitar bem a presença do professor Elmer aqui com a gente, ele está conectado aqui conosco e é uma oportunidade de a gente poder ampliar, desdobrar um pouquinho mais o tema que ele apresentou para a gente hoje. Boa noite, professor Elmer, tudo bem? Boa noite, pastor Tonetti, tudo bem? Boa noite, pastor Vini. Eu aproveito para cumprimentar aqueles que nos acompanham essa semana do Espírito de Profecia. A minha oração é que possa estar sendo uma bênção na sua vida. Perfeito, excelente. Você já explanou, evidentemente, ao longo da sua pregação hoje, a questão do juízo investigativo ou pré-advento,
mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui e talvez você ampliar um pouquinho mais esse tópico, esclarecendo para a gente o porquê. O que significa o juízo pré-advento ou o juízo investigativo? Talvez nós tenhamos algumas pessoas que, enfim, ainda têm dúvidas a respeito dessa questão, quando acontece, quando termina, que são tópicos que a gente vai explorar na nossa conversa aqui, mas talvez começando pelo próprio termo em si. Por que essa expressão, essa terminologia? Excelente pergunta. O juízo, assim como o plano da salvação, ele é um processo. Mas quando nós falamos sobre o juízo escatológico, aquele que acontece no tempo do fim, nós podemos descrever uma das etapas do juízo como o juízo pré-advento ou o juízo investigativo. Quando nós falamos juízo pré-advento, este é um marco temporal, ou seja, ele acontece antes da volta de Jesus, e nós vemos isso claramente em Apocalipse capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas. Elas iniciam justamente dizendo: temei a Deus e dai-lhe glórias, porque é chegada a hora do seu juízo. E se nós notarmos propriamente, o Filho do Homem, ele vem na nuvem branca para fazer a vindima, a ceifa, depois. Ou seja, esse juízo ele começa antes da volta de Jesus, é um marco temporal. Mas esse mesmo evento é descrito em Daniel capítulo 7 de outra forma. Isso nós vemos claramente em Daniel capítulo 7, nos versos 9 e 10, quando descreve uma cena de tribunal, de juízo, o ancião de dias, o tribunal ele se ajunta, ele se assenta e os livros se abrem justamente para verificar quem são aqueles que foram salvos e quem são aqueles que rejeitaram a graça de Cristo. E essa verificação é para que não haja dúvidas de que Deus é justo enquanto julga e que tudo foi feito de tal forma para que esse plano da salvação possa ser vindicado baseado no caráter de Deus. Excelente, Elmer. Talvez alguém possa ter uma dúvida e a gente aproveita para esclarecer isso, é a oportunidade agora, né? Por que um juízo investigativo no céu, considerando que Deus sabe todas as coisas? Por que Deus tem que investigar, averiguar, questionar, fazer um inquérito, um processo judicial, sendo que ele já conhece e sabe todas as coisas? Veja, a natureza do juízo pré-advento, que é investigativo, não é para beneficiar a Deus, porque, obviamente, Deus ele é onisciente. E se Deus é onisciente, significa que ele tem uma memória, um conhecimento completo de todas as coisas que aconteceram no passado, no presente, e a onisciência de Deus também é a raiz, é a base pela qual Deus ele consegue saber o conhecimento futuro, ou seja, a sua presciência. Então, o juízo investigativo ele não é para que Deus obtenha um novo conhecimento sobre a natureza dos seres humanos, mas é justamente para que, quando esses livros são abertos e esse processo se torna um processo público de transparência divina, nós devemos nos lembrar que 1 João capítulo 3, verso 20 diz que Deus sabe de todas as coisas, e 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, é descrito claramente de que nós, esse mundo, é como se fosse um espetáculo para todo o universo. Então, esse juízo investigativo é uma forma de Deus ele mostrar para todo mundo, os seres criados, os seres não caídos, o concílio celestial, de que tudo aquilo que foi feito para salvar o ser humano foi realizado. E aqueles que porventura não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, não foi porque Deus foi caprichoso e não quis que eles não fossem salvos, mas foi justamente porque eles voluntariamente rejeitaram a graça de Cristo. Perfeito. Bom, é importante a gente saber, portanto, o que significa o juízo investigativo, bem como a gente entender quando esse processo, como você falou, o juízo é um processo, né? Então, quando que ele começa e quando que ele termina, Pastor Elmer? Essa é uma boa pergunta. Daniel 8, verso 14, nos diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Os adventistas do sétimo dia entendem que essas 2.300 tardes e manhãs, baseado no princípio do dia-ano, ela se cumpre justamente em 22 de outubro de 1844. Portanto, o juízo investigativo inicia-se nessa data
Isso significa que após essa data, nós estamos vivendo nesse período do juízo pré-advento. E ela se estende até um pouco antes da volta de Jesus, quando a porta da graça se fecha, quando o tempo de oportunidade se esvai e quando Jesus Cristo lhe finaliza a sua intercessão no santuário celestial. Veja, assim como no antigo Israel, uma vez por ano, segundo Levíticos capítulo 16, e no capítulo 23 também nos diz do Yom Kippur, o dia da expiação, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, no Santo dos Santos, para purificar esse santuário, e depois o sumo sacerdote saía do santuário e depositava a culpa simbolicamente na cabeça do bode Azazel e mandava para o deserto para ser abandonado e morto ali. O Jesus Cristo, quando finalizar a sua intercessão no santuário celestial, sairá também do templo para voltar a essa terra, do santuário lá do céu, para voltar para essa terra. Irá depositar a culpa sob a cabeça do inimigo de nossas almas, a antiga serpente, Satanás, que ficará nessa terra desolada por 1000 anos. Então, o que nós aprendemos desse momento tão especial, dessa fase do juízo, que ela já começou, nós vivemos em dias solenes e brevemente, antes de Jesus voltar, irá dizer basta, está consumado, irá finalizar esta fase do juízo que antecede a sua vinda. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta, na verdade 2 perguntas para você, Elmer, uma mais específica e outra eu considero um pouco mais estruturante. A primeira é o seguinte: é verdade que o juízo investigativo começa com os mortos para só depois alcançar os vivos? E uma segunda pergunta: qual é o propósito do juízo investigativo? Para que Deus realmente pretende esse juízo? Você já mencionou um pouco isso na primeira pergunta, mas para concluir essa série, essa sabatina com você, seria importante retomar isso, né, para deixar muito claro qual é a necessidade de Deus fazer esse juízo, quem é que está sendo avaliado, quem será vindicado e quem será condenado nesse juízo. Obrigado. É verdade. O juízo investigativo, ele começa com os justos. Nós precisamos lembrar que quando Jesus volta, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. A ressurreição dos ímpios acontecerá apenas depois do milênio, a segunda ressurreição. Então veja, quando o juízo ele começa de forma investigativa, antes da volta de Jesus, o fato começa com a casa de Israel. E é bem verdade que inicia-se com os mortos desde o primeiro, ali em Gênesis, e vai indo até em algum momento específico, o qual nós não sabemos, passará para o juízo dos vivos. Mas nós não precisamos ter medo. Talvez alguém esteja pensando, né? E se o meu nome estiver passando, será que eu não tenho mais oportunidade de salvação? Veja, essa ênfase é para mostrar que nós vivemos em dias solenes e precisamos nos atentar porque Jesus brevemente irá voltar. Sabe, enquanto há vida, há oportunidade. Existem 2 maneiras quando acaba a oportunidade. A primeira é quando Cristo de fato terminar a sua intercessão lá no santuário celestial. E a segundo momento é quando a pessoa morre, a morte biológica. Daí, de fato, ali a sorte e o destino daquela pessoa está selada. É por essa razão que nós precisamos entender que a Bíblia não ensina uma segunda chance depois da morte biológica. Uma pessoa vai para um purgatório, tem uma segunda chance, ou quem sabe algum parente obtém algum tipo de penitência para gerar mérito para aquela pessoa. Muito pelo contrário. A pessoa ela tem que tomar essa decisão enquanto tem vida. E o destino eterno vai depender das decisões dela enquanto tem vida ou antes justamente da porta da graça se encerrar. Veja, o propósito desse juízo investigativo é justamente para que Deus possa vindicar que Ele é justo. Essa vindicação, ela não é algo que alguém faz por Deus, mas Deus ele vindica a si mesmo, vindicando o seu nome perante todo o universo. Devemos nos lembrar que nós somos um espetáculo para todos os mundos que existem ao redor, o concílio celestial. Talvez muitas pessoas conheçam ou não esse enredo da salvação, o drama da salvação. E evidentemente, antes de Jesus voltar, e depois que terminar esse momento de tempo de oportunidade, quando ele terminar a sua intercessão no santuário celestial, teremos um breve momento de um tempo de angústia. E evidentemente esse tempo seria abreviado. E tal qual esse tempo aconteceu com Jacó,
quando ele estava lutando em Gênesis capítulo 32, com aquele lutador desconhecido, ele teve que se apegar com aquele lutador. E ele falou assim: eu não te deixarei ir, a não ser que tu me abençoes. Da mesma forma, nós, nesse tempo solene, precisamos nos agarrar a Jesus Cristo, permitindo com que Ele transforme as nossas vidas e que nós possamos nos confiar nos méritos dEle. Extraordinário. Isso realmente muda completamente a forma como a gente enxerga, né, o juízo, o julgamento, como você bem pontuou, não com medo, mas com esperança, com a segurança que a Cristo nos oferece, né, a certeza da salvação. Elmer, muito obrigado por esclarecer esse tema fundamental aqui para nós. Já estamos nos aproximando do fim da semana do Espírito de Profecia e foi muito importante a gente ter essa conversa, e eu tenho certeza que quem esteve nos assistindo, nos acompanhou também, ficou muito agradecido pela sua participação. Foi um prazer, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Abração, amigo. Que bênção poder estudar a palavra de Deus, se aprofundar nesse tema tão importante que é o juízo investigativo e perceber que Deus nos ama, que está disposto a fazer tudo para nos salvar. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e, como a gente prometeu no início, agora é hora de cupom especial para você que ficou até o fim e que deseja adquirir esses brinquedos tão especiais que são acompanhados de livros para colorir, que contam as histórias de grandes personagens bíblicos que estão aqui para que as crianças e também os grandões, né, possam brincar e decorar a sua sala, o seu quarto, o seu escritório, para ter esse item de colecionador também, que são esses brinquedos tão especiais de altíssima qualidade. Então, se você ficou interessado em adquirir esses brinquedos, lembra que o Natal está chegando, né, teve aí o Dia das Crianças recentemente, as crianças precisam receber incentivo para estudar a palavra de Deus e precisam brincar de coisas que remetam às coisas do céu. Então, se você está interessado e deseja ter essa bênção, faça o seguinte agora, aproveite o nosso cupom de desconto que está aparecendo aí. Você tem hoje até meia-noite, então corre lá no site cpb.com.br para você adquirir esses materiais tão lindos, esses brinquedos tão especiais, esses livros com conteúdo tão maravilhoso para abençoar a sua família. Aproveite o desconto em cpb.com.br e também do nosso aplicativo Loja CPB ou CPB Loja. Excelente, pastor Vinícius. Já pensou que oportunidade também para quem é professor, professora do Ministério da Criança lá nas nossas igrejas? Que ferramenta poderosa, né, para um ensino bem didático, né, das histórias bíblicas. Exatamente. Muito bem. Nós estamos chegando então ao final do nosso programa, da nossa transmissão, mas amanhã tem mais. A gente está só começando a Semana do Espírito de Profecia e a gente espera encontrar você a partir das 8 da noite amanhã para falarmos sobre um tema também muito importante. Uma pergunta que tem ecoado ao longo do tempo. Por que existe o sofrimento? Então, convide seus amigos, convide sua família e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário. Forte abraço, até amanhã, que Deus te abençoe muito.